Projeto de lei de conversão da medida provisória que dispõe sobre os registros públicos proveniente da medida provisória 776 de 2017, parecer número 1 de 2017 da Comissão Mista, relatora, senadora Regina Souza, relator revisor, deputado Alex Canziani, favorável à matéria, e a emenda número 9, nos termos do projeto de lei da conversão que apresenta, e contrária às demais emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 15 de agosto e seu prazo de vigência se esgotará no dia 7 de setembro. Prestado esclarecimento, passa-se a apreciação da matéria. Não havendo que... Para discutir a matéria, a senadora Regina, como relatora, a senadora Regina Souza. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Só para que eu tenha uma adequação redacional para apresentar, mas essa medida provisória, ela modifica a Lei 6.035, de dezembro de 73, que é a Lei de Registros Públicos. E alguns artigos, claro, que fala do registro da certidão de nascimento. Como já foi dito, eu acatei uma emenda, rejeitei as outras e, a princípio, não via relevância nem urgência para ser medida provisória, mas fui sensibilizada por algumas mães me ligando, principalmente de Teresina, que os filhos nascem em Teresina e registram como se fosse de Teresina, quando são lá do município distante. Então, isso mexe com a autoestima. A criança talvez nunca mais põe os pés em Teresina, mas na sua certidão tem Teresina. Então, por isso eu me sensibilizei e resolvi fazer o relatório, porque mexe com a autoestima. E alguns prefeitos também acham que vai melhorar a população dos seus municípios na questão do fundo de participação. Na Câmara, foram acrescentadas algumas emendas. Eu não vou fazer nenhum destaque, faço apenas uma adequação redacional, porque na Câmara foram revogados 2 parágrafos do artigo 77 que não eram para ser revogados. A própria autora da emenda foi que pediu, portanto está na mesa uma adequação redacional que eu vou ler. Senhor presidente, durante a apreciação da medida provisória 776/2017, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que foi apreciado pela Comissão Mista, bem como aprovou a emenda número 5, apresentada pela deputada Leandre. No processo de apreciação da emenda, por erro na forma de apresentação, foram revogados 2 parágrafos do artigo 77 da Lei de Registros Públicos, Lei número 6.015 de 1973. Entretanto, não era intenção da autora da emenda a revogação dos referidos parágrafos. Tanto é assim que o conteúdo revogado não consta da emenda. Tampouco constou dos debates que ocorreram na Comissão Mista, quanto no próprio plenário da Câmara dos Deputados. Dessa forma, esta relatoria, por dever de ofício, oferece a presente adequação redacional para assegurar que a alteração no caput do artigo 77 da Lei 6.035 não revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 77. Aliás, 6.013 não revogue o artigo 1º e 2º da Lei número 6.015 de 73. É a adequação e dizer que, mais ainda, que essa questão é importante também pelo subregistro, embora de 77 para cá tenha diminuído bastante, porque foi feita uma busca ativa e a sociedade se engajou de diminuir o subregistro. Então, caiu de 15% para 1%. E esse 1% que nós temos hoje de subregistro ainda é nas populações vulneráveis, indígenas, quilombolas e pessoas de periferias ou do interior da zona rural. Então, a medida é meritória, embora não houvesse urgência e nem a relevância de medida provisória. É isso. Senhor presidente. A relatora, a senadora Regina Souza, propõe a adequação redacional do projeto para excluir a revogação indevida dos parágrafos 1º e 2º do artigo 77 da Lei número 6.015, de 1973. É objeto do artigo 1º do projeto. Há sobre a mesa um requerimento sobre essa matéria aqui que nós estamos votando. Requeiro nos termos regimentais destaque para votação em separado
do parágrafo 3º e 4º do artigo 29 da emenda número 3 da medida provisória 776/2017, PLV 24/2017, sala das sessões, data de hoje, autoria do senador Romero Jucá, líder do governo, que pede a palavra para defender o requerimento. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero concordar com o ajuste proposto pela senadora Regina, porque é de fundamental importância que voltem o parágrafo 1º e 2º do artigo 77. Depois quero dizer também que defendo a inserção do parágrafo 3º e 4º do artigo 29 da emenda 3, exatamente porque dá condição dos pequenos cartórios pelo interior afora poderem também prestar alguns serviços de relevância social, como retirar carteira de identidade e outros dispositivos em convênio com os governos. Então, eu apresento esse destaque e peço a aprovação, senhor presidente. Senador Romero Jucá. Pela ordem, senhor presidente. Como é bom, eu dou a palavra a Vossa Excelência, como é bom as medidas provisórias chegando aqui dentro daquele prazo de 15 dias. Exatamente. Por isso que a mesa tomou a decisão de medidas provisórias novas cheguem aqui com 15 dias. Há um posicionamento do plenário do Senado e por esse posicionamento a relatora incorporou ou modificou o texto, portanto o texto vai voltar para a Câmara dos Deputados. Isso com prazo suficiente para a Câmara se manifestar. Então, o sistema bicameral tem que funcionar dessa forma e dessa natureza. Muitas vezes até essa presidência parece que está sendo duro nas questões de obediência ao regimento. Mas nada melhor do que isso. No sistema bicameral, aprovarmos, discutirmos, devolvermos, se for o caso, para que a Câmara confirme ou não aquilo que foi modificado pelo plenário do Senado. Portanto, estou alertando Vossa Excelência, com todo o respeito, como líder do governo, para que encaminhe as matérias lá com outro líder do governo, para que elas cheguem aqui com 15 dias de prazo. Senão, essa presidência vai devolver medida provisória que tenha emenda e que não tenha prazo para ser devolvida ao plenário. Portanto, foi apresentado o requerimento de destaque e eu submeto o requerimento de Vossa Excelência. Senadora Gleice pediu a palavra pela ordem. Sim, apenas para justificar meu voto na votação nominal anterior, que consta em ata, presidente, eu não estava no plenário. Da mesma forma, senhor presidente, senadora Aécio, posso registrar o voto na votação anterior. A mesa registrará o voto do senador Aécio Neves, da senadora Gleice, senador Anastasia. Não, o meu é outro assunto, senhor. Eu estava aqui na votação. Então, deixa eu só concluir aqui a votação. É sobre esse tema exatamente, senhor presidente. Sobre o tema? Muito obrigado. Tem a palavra, então, somente para manifestar o meu apoio ao registro feito pelo senador Romero Jucá, da importância que é o destaque realizado, tendo em vista que nós estamos permitindo, pelo destaque apontado, permitir que os cartórios das pessoas naturais, são aqueles cartórios mais simples, possam prestar serviços de cidadania, como emitir carteira de identidade, carteira de trabalho. Então, é um destaque muito importante que eu peço apoiamento dos pares à proposta apresentada pelo senador Romero Jucá. É isso, senhor presidente. Em votação, requerimento. Senadora Regina Souza. Senadora Regina Souza, sobre a matéria? Caminhar pelo PT, sim. Sobre a matéria? Sobre a matéria. Ponto de destaque. Quando a gente rejeitou esse destaque, foi a pedido, inclusive, de representante do governo na audiência pública, que a pessoa que estava lá representando o Ministério do Planejamento falou que ia abrir um espaço para cartórios terem condições de vender serviços para o Estado e prestar informações, porque também tem uma questão do sistema de dados, e que é o contrário, é o Estado que tem que aperfeiçoar seus sistemas e oferecer serviços aos cartórios. Em votação, requerimento. Senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado contra o voto da senadora Regina Souza e do senador Lindenberg Farias. A matéria será destacada, será votada oportunamente. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Votação do projeto de lei de conversão. Aprovado o pressuposto. Em votação, o projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados com adequação redacional
proposta pela relatora. As senhoras senadoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 29 da Lei 6.015 de 1973, constante da emenda número 3 destacadas. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o destaque. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada a matéria, volta à Câmara dos Deputados.